Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Larissa Esteves e no vídeo de hoje eu vou falar sobre 5 vantagens do cargo de escrevente técnico judiciário do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Eu sou uma pessoa muito suspeita para falar sobre as vantagens. Sempre que eu me manifesto sobre esse assunto, as pessoas questionam se não há desvantagem, se não há ponto negativo, se é o melhor lugar do mundo para se trabalhar. Enfim, nesse vídeo eu vou falar apenas das vantagens. Se vocês quiserem saber e conhecer alguns aspectos que podem ser vistos como desvantagem, aí eu sugiro que vocês assistam um vídeo específico das desvantagens do cargo de escrevente. Mas hoje eu já adianto que vou falar apenas das vantagens. Tem muito mais que 5, eu numerei 5 aqui para a gente poder debater. Quem lembrar de mais pode colocar aí nos comentários e assim a gente enriquece o nosso diálogo. A primeira vantagem que eu vejo, para que você compreenda ela de forma mais ampla, eu vou compartilhar um pouquinho da rotina do escrevente com vocês. O nosso dia de trabalho, ele corresponde principalmente por movimentar ações judiciais e cumprir decisões judiciais. Movimentar, ou seja, alguém ingressa com uma ação, a gente tem que fazer uma análise prévia se é necessário encaminhar aquela ação para o Ministério Público ou se a gente encaminha direto para o juiz. De repente, em algum outro momento, uma parte peticiona algo, a gente analisa aquele pedido, verifica se é necessário encaminhar algum órgão antes de tornar os autos conclusos, ou seja, encaminhá-lo para o juiz. Enfim, a gente pega um processo de um lugar para o outro e leva ele de um lugar para o outro. Ou a gente tem que cumprir as decisões, né? O juiz determina, ele defere uma liminar, você tem que conferir condições para que aquela liminar ela chegue realmente a ser cumprida, né? Você tem que expedir todos os documentos necessários para que ela realmente seja cumprida. Você pode ver a atividade do escrevente como movimentar ações e cumprir decisões. Ou você pode ir um pouco além, olhar para a profissão de escrevente e perceber o seguinte, que ela faz parte de um dos 3 poderes da União, defendidos no artigo 2º da Constituição Federal. Você pode perceber a sua atuação como uma pessoa responsável em promover o senso de justiça para o cidadão comum. Você pode ver a movimentação da máquina, essa engrenagem que a gente ajuda no dia a dia, como algo que vai proporcionar a uma pessoa, a uma família, a um grupo de indivíduos um conforto para alguma dor, né? Aqui eu não vou mensurar que tipos de dores que podem ser, mas elas variam desde mulheres que sofrem abusos, crianças que são abusadas, discussões de trânsito, batidas, pessoas que brigam dentro dos seus condomínios, enfim. Todas essas situações que as pessoas às vezes não conseguem resolver com o diálogo ou ainda que conversem, elas precisam que o Poder Judiciário se manifeste para trazer a elas um pouco daquele senso de justiça. Aí vendo dessa forma que eu olho não apenas o cargo de escrevente, todas as pessoas envolvidas no Poder Judiciário. O oficial de justiça, a pessoa responsável pela limpeza, a pessoa responsável pela segurança, o juiz, todos que trabalham no Poder Judiciário conferem à população um pouco desse senso de justiça. É claro que eu não estou falando aqui, gente, do que o STF fez, do que o STJ fez, do que o ministro tal, do que o desembargador fez. Eu estou falando no seu dia a dia. Quando você estiver sentado de frente ao sistema, realizando as suas funções, essa é a responsabilidade que a gente tem. Se você deixar de fazer ou fazer algo errado, é isso que você vai impactar na vida das pessoas. Para mim, isso já é de um valor muito alto. Mas, ainda assim, vamos para os outros pontos, né? O segundo ponto não sei, para algumas pessoas pode ser que você já seja servidor público em outras áreas e aí você já adquiriu essa condição que é a estabilidade. Então, para alguns vai ser novidade, então vai ser o primeiro contato de vocês com o serviço público. E o serviço público nos confere a estabilidade. O que é a estabilidade? O que ela deve significar para nós funcionários, né? Ela garante que a gente possa desempenhar as nossas atividades sem influência econômica e sem influência política. Então, você não vai
trazer agilidade a algum processo porque algum político está te pedindo ou porque envolve direitos de pessoas economicamente em situações muito mais favoráveis. Você vai fazer o seu trabalho de acordo com a lei, tá? E isso vai permitir que quando você perceber que alguém está te pedindo algo fora da lei, você tem total autonomia para deixar de fazer ou fazer algo, porque a lei te dá esse dever, né? É um poder dever. Então, isso é uma das vantagens. Algumas pessoas no seu dia a dia, nos seus trabalhos, acabam fazendo coisas porque elas dependem do salário no final do mês. Muitas vezes acabam fazendo coisas erradas, coisas que elas não concordam. Enfim, e isso com o servidor público, o que garante que você vai fazer apenas o que a lei determina? É a estabilidade. Mas além disso, qual o impacto da estabilidade na sua vida? Então, na sua vida pessoal, aí na sua casa, com os seus familiares. Algumas pessoas, quando ingressam no serviço público, elas ingressam endividadas. Outras não, outras ingressam com o sonho de ter uma casa própria, de melhorar a vida de alguém, da família, de constituir uma família. Alguns aguardam a nomeação para casar, outros aguardam a nomeação para ter filhos. Enfim, essa estabilidade na nossa realidade, ela promove uma tranquilidade para que aqueles sonhos que a gente tinha, eles possam vir a ser planejados e executados e conquistados. Então, isso também por mais que é uma tranquilidade que as pessoas não vão encontrar no serviço privado, né? Mas vão encontrar no serviço público. Se você tem o sonho de comprar uma casa própria, mas ainda assim não tem condições, mas consegue um financiamento, você vai pensar assim, nossa, mas serão 30 anos. Você tem a certeza que o seu salário vai cair. E não é apenas isso. Por exemplo, para uma mulher, se você porventura engravidar, se afastar durante a sua licença maternidade, do seu retorno, você não vai ter aquele medo de pensar, será que o seu chefe vai querer contratar alguém que não tenha filhos? Será que eu vou ser mandado embora? Ou alguém que sofre um acidente, que fica doente, que por alguma razão é acamado. Quando retorna ao trabalho, será que eu vou continuar? Ou você até passou por outras dificuldades, que precisou se ausentar por alguma razão, e acha que a situação ficou delicada, você sempre vai ter o receio, será que eu vou continuar no emprego ou não? A estabilidade vai te proporcionar essa tranquilidade para que você tenha seus filhos, para que você retorne ao trabalho, continue desempenhando um bom trabalho. Enfim, ele vai permitir que você planeje a realização de sonhos. Muita gente sequer consegue sonhar nos dias de hoje, no cenário que a gente vive, né? Enfim, um outro ponto, né, que eu posso destacar aqui para vocês é o teletrabalho. Então, o tribunal, ele liberou, né, ele normatizou o teletrabalho dessa forma. Assim que finalizar a pandemia, ele entra em vigência 1 mês após o término da pandemia. Hoje, eu não sei como dizer para vocês como vai ficar esse teletrabalho. Afinal, é uma novidade para todo mundo, né? Hoje existe o teletrabalho durante a pandemia, isso eu vou falar, já compartilho com vocês. Mas o pós-pandemia, não sei dizer como vai ficar, e assim que a gente tiver um período vivenciando esse teletrabalho pós-pandemia, eu volto aqui e compartilho com vocês quais os benefícios e desvantagens do teletrabalho, tudo bem? Eu vou tentar deixar disponibilizado aí a norma que o tribunal fez. Não, eu sugiro que vocês não leiam agora, quem está prestando o concurso, porque não vai agregar. Mas uma informação importante é que ele menciona em um dos artigos que você tem que ter 6 meses na comarca, que você tem que possuir 6 meses de efetivo exercício na comarca que você desempenha as suas funções para solicitar o teletrabalho. Então, talvez o impacto para quem está estudando seja esse. Você realmente, quando for convocado, tenha que desenvolver suas atividades aí por um período antes de poder ter acesso ao teletrabalho. Mas eu não posso afirmar, aquilo. Às vezes, pode ser que quando ele entrar em vigência, algumas coisas aí sejam mudadas, permitidas, enfim. Vamos aguardar.
Durante a pandemia, como que funciona o teletrabalho? Existe um provimento e em um dos seus artigos há vários incisos com comorbidades ou situações nas quais, se você se encaixar, você desenvolve o seu trabalho de forma 100% remota. Se você não se encaixar em nenhuma daquelas comorbidades e naquelas situações, você vai revezar aí, porque o tribunal tem que manter no mínimo 30% da sua capacidade para atender a população. Então eles abrem, o fórum está funcionando no momento, da 1 às 7, não são em todas as cidades, algumas por causa da situação do vírus, está tudo fechado, mas a maioria está funcionando da 1 às 7. Então, tem algumas pessoas trabalhando 100% remoto e alguns em revezamento, tá? Uma outra vantagem aí, uma grande vantagem, na verdade, é o salário, né? Alguns cursinhos até utilizam, né, o salário do escrevente para atrair mesmo os alunos. Uma informação bacana para compartilhar aqui com vocês do ano de 2018, do IBGE, que fala que apenas 10% da população brasileira recebe acima de R$5.000 de salário. Ou seja, imaginem vocês, 90% da população economicamente ativa recebe abaixo de R$5.000. Você conseguindo ingressar no Tribunal de Justiça, você fará parte de um seleto grupo, né? É importante destacar isso. Porque, lembrando, associado à estabilidade, o quanto isso não pode fazer diferença na sua vida. E lembrando, essa informação é de 2018. Depois disso, tivemos uma pandemia. Imagina o quanto esse número não foi agravado, quantas pessoas passaram a ganhar menos e perderam seus empregos, e esses empregos não foram criados novamente e nem serão criados posteriormente. Enfim, eu acho que a questão salarial ela é extremamente importante, e ainda mais nos dias de hoje, com a estabilidade, eu acho que isso já é um combo muito bom para você decidir em seguir com os seus estudos. Mas temos aí outras vantagens. Uma última vantagem pode não fazer sentido para algumas pessoas o que eu vou dizer agora. Mas para mim também, né, em relação à minha opinião, eu já fui servidora municipal e isso fez diferença no clima organizacional, que é a questão política. Nós não vemos no dia a dia ali do escrevente muito forte as questões políticas. O que eu quero dizer com isso? Para quem trabalha em prefeitura, pode compartilhar aqui comigo. O que acontece? Para você desenvolver atividades de direção, chefia e assessoramento, para você às vezes conseguir aumentar o seu salário numa prefeitura, você vai ter que ter muito mais habilidades políticas do que habilidades relacionadas a um bom desempenho, a entregar resultados que favoreçam a população. Porque o prefeito, ele quem nomeia, livre nomeação, livre exoneração, esses cargos. E não tem como não falar que se você não é ativo politicamente, você vai se manter no cargo. É muito difícil. Eu me recordo que muitas pessoas tinham que ir ativamente a todos os eventos, então se ele inaugurar alguma coisa no sábado, domingo, feriado, chuva, com sol, tinha que participar de tudo. E hoje no tribunal não tem essa questão política, né? A gente não fica, se você não, às vezes você nem sabe quem é o prefeito daquela cidade, que partido que é o prefeito daquela cidade, isso é indiferente. Se você desempenhar um bom papel, e aí com certeza em vários outros fóruns, em outras discussões, vocês viram muitos dos meus colegas falando que é possível, se você ingressar no tribunal, desenvolvendo um bom trabalho, você atingir um cargo de chefia. E, gente, isso é fato, né? Já na prefeitura, muitas vezes você tem que se envolver com as questões políticas se você quiser crescer. E mesmo que você não queira envolvimento nenhum, você nem quer cargo, você não quer nada, a política te afeta de alguma forma. Enfim. Pode fazer sentido para alguns e não fazer sentido para outros. Mas essas são algumas das vantagens. Tem outras vantagens, como não exigir uma experiência prévia, então você não precisa comprovar que você trabalhou com alguma coisa antes do cargo. Exige apenas um ensino médio, então muitas pessoas que não... as pessoas têm dúvida, tem que ter direito, não precisa ter graduação nenhuma para cursar, para tentar aí a vaga de escrevente.
Tem uma série de outras vantagens, mas se eu ficar aqui eu vou me estender muito e aí as pessoas vão falar, vão me perguntar se eu sou garota propaganda do Tribunal de Justiça. E não é essa a intenção, gente. A intenção é, quando eu estava pesquisando informações sobre o concurso, muitas pessoas me ajudaram. Então, nada impede eu de retribuir essa ajuda que eu tive. Espero que as dicas de hoje ajudem você e até o nosso próximo vídeo.